Graças e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui realizando mais um Pode Cristo. E o tema de hoje vai ser a oração. Estamos aqui com a irmã Lesbita e a irmã Lúcia, né, e a Sol. E estamos aqui porque queremos falar de oração, né? Esse é o tema, né? Essa é a vida do cristão, não é, Sol? Com certeza. A oração é a base de tudo. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho dessa palavra, né? Dessa pequena palavra que é oração. Que nada mais é do que você ter uma ação realmente a hora que você se coloca para orar. Então você precisa orar. E oração é falar com Deus, é falar com o Pai. E é por isso que é necessário que nós venhamos a falar com o Pai, ter esse hábito, esse costume de estar sempre falando com Deus, né? Porque é necessário a gente falar com Deus. E o nosso intuito é que vocês venham, assistam a esse vídeo, sintam a presença de Deus na sua casa e leve essa palavra para todos que vocês conseguirem. Então, vocês compartilhem, levem a palavra, assistam, indiquem para os seus amigos e não se esqueçam, sempre dá uma curtidinha para nos ajudar a levar a palavra para o Senhor para todos os lugares que nós estivermos, não é verdade? Glória a Deus. E a gente vai falar a respeito, né, no começo, na oração modelo, né, que Jesus nos deixou, que vai começar no Sermão do Monte. Né? Então ele fala muitas coisas e nesse sermão também ele vai falar sobre a forma que a gente deve orar. Né? Verdade. A oração do Pai Nosso, ela é mundial, todo mundo conhece, né, irmãs? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, é uma oração que todos oram, né, tem o hábito de orar, mas ela é uma oração modelo que o Senhor deixou para nós, né? Nós não temos que orar somente o Pai Nosso, nós precisamos orar, e a oração ela vem de dentro. A oração ela precisa ser real, é um sentimento, é tudo que você precisa, é tudo que você deseja e é tudo que você necessita. Então, quando ele começa a falar, e a oração do Pai Nosso está lá, gente, em Mateus 6, começando a partir do versículo 9, que vai falar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso é quando a gente fala com o Pai, a gente está chamando, né, Deus para falar, para a gente conversar com Ele, para a gente estar com Ele. E quando nós nos reverenciamos, né, santificado é o seu nome, nós estamos adorando, nós estamos exaltando o nosso Deus. Então Ele deixa isso para que todas as vezes que nós formos orar, nós partimos a orar assim, iniciamos assim. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino, né? Nós precisamos ganhar o reino de Deus para as nossas vidas, nós precisamos chegar, a nossa salvação é o nosso intuito. E seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, ela prevalece a nossa. Nós temos os nossos desejos, a nossa vontade, mas nem sempre ela acontece. Então, o desejo do Pai, a vontade do Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus nos fala isso, Ele não fala somente da comida, mas Ele fala de tudo que nós precisamos, que nós necessitamos, de tudo que nós temos a necessidade de ter enquanto nós estamos aqui. Então, quando nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir a Ele a tudo que nós precisamos e também agradecer de tudo que Ele nos dá. Então, é uma forma de nós estarmos glorificando também o nome do Pai. Senhor, eu estou aqui necessitando de Ti. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como Tu nos perdoaste, como nós perdoamos, né, os nossos devedores. Quando nós falamos que Jesus Ele nos perdoa, nós temos que perdoar. Então Ele fala que nós temos que ser imitadores dele. Assim como eu te perdoo, meu filho, você também precisa me perdoar. Né? Você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão para as pessoas. E quando Ele diz, né, e não nos conduz à tentação, nos livra da tentação, nos livra do mal, né? É uma proteção, nós estamos pedindo proteção ao Senhor. E aí, nós, quando a gente parte para o final, que é porque o teu reino, o poder e a glória para sempre, nós estamos exaltando o nome do Senhor, nós estamos louvando o nome do Senhor, dizendo que Ele tem todo o poder, tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. O amém é simplesmente, eu confirmo e acredito nisso, a minha oração foi feita com fé. Então é uma oração modelo que nós temos.
né? Então nós precisamos orar o que tem de dentro de nós para fora, botar para fora, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir. E muitas das vezes, para nós sermos atendidas numa oração, nós precisamos falar. Isso é uma necessidade. Então, dentro da oração do Pai Nosso, nós podemos desenvolver vários tipos de oração. E isso que é uma das mais importantes. E eu garanto que vocês devem fazer isso grandemente, várias vezes, né, mulheres? Então, a oração na nossa vida espiritual, né, é a base, né? Primeiramente Cristo, né, na nossa vida, né, que Ele é o superior de tudo, Ele é o cabeça, né? Mas a vida do crente, ele tem que ter uma vida em oração, né? Uma vida de oração, porque eu acho que isso nos faz aproximar cada dia mais, né? Tanto é que a oração que Jesus deixou para nós foi do Pai Nosso. E essa oração é uma base para a nossa vida, para que nós possamos espelhar em Cristo e para que nós possamos caminhar com essa vida de oração, né, que Jesus nos deixou, né? E todos os dias nós temos que tirar um tempinho e falar com Cristo, né? Isso é uma coisa assim que a gente tem que buscar todos os dias para que nós possamos aproximar cada dia mais, né, da presença do Senhor. Eu acho que a vida de um cristão, ele tem que estar sempre buscando a presença de Deus, porque senão é uma planta sem vida, né? Isso faz parte da vida do cristão. Quando a gente faz isso, frequentemente isso fica prazeroso, vocês não acham? É um prazer estar na presença de Deus, né? Muito, é uma intimidade que a gente tem, é o nosso falar com Cristo, ali, nós e Cristo, né, na nossa vida. Sim. É um particular, é uma intimidade, né, que a gente tem de falar com Cristo através das nossas orações, né? E crendo que Ele está ouvindo as nossas orações em todos os momentos que nós estamos, ou ali na nossa casa, tirando um tempinho para falar com Ele, ou na igreja, ou ali fazendo os nossos serviços, os nossos deveres de casa, a gente sempre tem que estar ligado com Cristo, ali falando com Ele e crendo que Ele está ali conosco. Verdade. Né? Porque o Senhor fala, né, na sua palavra, que nós temos que orar constantemente, né? Orar sem cessar. Sem cessar. Eu falo assim, orar sem cessar, não é ficar o tempo todo orando, dobrado. A gente já pensa assim, né? Se não dobrar o joelho, tem que ficar o tempo todo ali no joelho orando, não é isso? Daí tem que estar orando de pensamento, tá lavando louça, tá orando, tá trabalhando, tá orando, tá viajando, tá orando, né? Não é ficar ali de joelho 24 horas, mas tá com o pensamento ligado nos céus, porque esse Deus pede de nós, né? E a oração é uma conversa, é uma conversa, você conversar com Deus, não peço conversando com o nosso amigo, com a pessoa mais íntima, falando, né? Conversando com Deus, que Deus entende o nosso coração e sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós estejamos conversando, falando, ó Deus, eu te amo, eu preciso disso, não que Ele não saiba, que eu conhecendo daqui, as eu nossas preciso, fraquezas, mas falar, Deus, eu preciso daquilo, faz isso por mim, pedindo a Deus, né? Agradecendo, sendo grato ao Senhor, né? Porque nós pedimos ao Senhor, mas nós temos que ser gratos a Ele também, né? Não só pelo que Ele faz hoje na nossa vida, mas pelo que Ele fez por nós lá na frente. E pelo que Ele vai fazer, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tem todo o poder, né? Então nós sabemos que Ele vai continuar fazendo grandes coisas por nós, né? Tem coisas assim, maravilhosas para nossas vidas, né? A gente tem que acreditar, né? E saber que nós servimos um Deus que, né, tudo faz, tudo pode, um Deus que vai deixar além daquilo que nós pensamos, né? E aí quando a Sol falou sobre o Senhor, Ele deixou como exemplo. Tudo que Ele fez foi um exemplo, né? O Pai Nosso é um exemplo. Né? E aí a gente consegue encontrar na própria Bíblia homens e mulheres que seguiram esse exemplo, né? Ana, né? O que tem para falar de Ana? Ana é uma referência para a nossa vida espetacular. Eu acho maravilhoso a passagem de Ana, porque ela foi uma mulher de fé, uma mulher que perseverou em oração. Né? Porque se não fosse ela perseverar na fé e na oração, ela não tinha alcançado o milagre que tanto ela queria, o desejo que ela queria, né? Que era ter um filho, porque ela era uma mulher estéril. Diante da medicina, diante dos olhos humanos, ela não teria como dar a luz a um filho, né? Ela não teria como gerar. Né? E além de tudo, ela ainda era provocada por perigo. E ela tinha os motivos para desistir muitas vezes, né? Porque era uma pessoa que foi muito humilhada,
né, ali pela sua rival, né, como diz a palavra do Senhor, né, que ela foi ali muito humilhada, Sim, né, verdade. com sua rival, mas ela foi uma mulher de muita fé e perseverança, e perseverou na oração, porque ela nunca deixou de subir ao templo com seu marido para adorar a Deus. Então, né? fala perseverar, não é que ela orou uma vez e simplesmente parou. Ela orou, orava, Deus não atendia, foi orando. Chegou um dia que Deus ouviu a oração, não, né? Atendeu o que ele deve orar. Ele já ouvia desde o primeiro dia que ela orou, Deus já ouviu, só que né, não respondeu no momento que ela estava pedindo. Mas nem por isso ela desistiu, né? Ela foi orando, ela sabia que Deus ia atender um dia. E foi orando, foi perseverando, não sabendo se foi uma semana, se foi um mês, se foi anos, né? Ela orou até que Deus respondeu, né? E eu achei interessante que a oração de Ana, o pedido que ela fez, porque às vezes nós oramos, pedimos algo para Deus, mas é pelo nosso interesse, pelo nosso tempo. Mas no caso dela, não, ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. E foi o que ela fez. Ela não orou para ela orou para que o Senhor desse, mas ela ia devolver para o Senhor, né? Eu achei interessante também, Ana, que ela especificou aquilo que ela queria. Ela falou, Senhor, eu quero um filho. Eu não falou assim, um filho. Ela falou, assim, ela pediu um filho, mas ela falou que queria um filho homem. Né? Às vezes nós oramos e pedimos algo para o Senhor, mas não falamos o que é. Senhor, eu quero assim, assim, assim. E Deus quer que nós assim, falem aquilo que realmente, não que Deus não saiba aquilo que eu desejo, mas Ele quer que nós assim, especifiquemos aquilo que eu estou pedindo. Sim. E foi o que ela pediu um menino. Né? Deus podia dar um menino para ela, mas não, ela pediu um menino, e além dela pedir um menino específico aquilo que ela queria, ela ofereceu para o Senhor, né? E eu achei interessante. O nosso Senhor, Ele é tão especialista que Ele atende exatamente. E assim, o que me chama a atenção nessa história também é que ela, quando ela vai e ora dessa forma, pedindo um filho especificamente, ela pode ter orado várias vezes, mas nessa oração ela estava realmente com amargura na alma. Ela estava com muita dor no coração de não poder ser mãe. Então, nessa hora, ela fez a oração com tudo que ela tinha. Né? Ela jogou aquilo que tinha de dentro, que estava incomodando, para fora, aos pés ali do Senhor. Tanto que ele fala o coração. Né? Ele até achou que ela estava embriagada, de tão desesperada, talvez chorosa, porque ela chorou muito ali aos pés do Senhor. Né? E o Senhor viu a sinceridade no seu coração. E Ana, quando eu tenho, assim, a minha imaginação, né, que como ela recebeu esse milagre, né, eu creio, né, que ela se alegrou muito, né, com certeza, porque era a coisa que ela mais desejava, né, e muitas vezes na nossa vida, nós pedimos algo para Deus e a gente pede aquilo, alguma coisa assim para Deus e a gente muitas vezes até esquecemos daquilo que nós pedimos, né, irmã Deus? Verdade. E de repente aquilo se cumpre na nossa vida. E a gente começa a lembrar, fala, nossa, eu já pedi isso para Deus, né? Imagina a alegria de Ana quando isso foi, né? E se realizou na vida dela. Após a oração, um ano depois, ela já estava ali. Então, ela já estava com o filho no braço, né? Então isso é muito lindo. Essa história de Ana nos traz assim uma esperança e um desejo de cada dia mais a gente estar na presença de Deus, porque ela é uma referência para nós. Sim. A Bíblia ela é uma referência para nós que buscamos aí, né, nos trabalhos da igreja, trabalho de oração, isso é uma referência para nós. E uma referência para a igreja. Com certeza. Né? Buscar Deus cada dia mais e persistir, né? Não desistir, persistir. Só não podemos esquecer que não foi uma única oração, né? Ela não foi atendida de imediato, mas foi numa oração sincera, com o seu coração contrito diante do Senhor, né? Mas ela pediu nesse momento. Mas o que me deixa muito assim admirada com a grandeza e a satisfação, a alegria, é que depois ela também orou agradecendo. Né? E ela exaltou o nome do Senhor. Que a hora que você vai lá em 1 Samuel no capítulo 2, ela está exaltando, ela está adorando, ela está louvando o nome do Senhor. E ela reconhece, o Senhor é aquele que dá e tira a vida. Então, não é só pedir. Nós também temos que saber que a oração também foi feita para agradecer, né, Tê? A gente também precisa agradecer, né? Não só pedir, porque pedir é fácil.
né? Todo mundo gosta de pedir as coisas, mas Agradecer. agradecer, poucos agradecem. E às vezes agradecer antes de receber, porque né, você pede, mas você já vai vendo aquilo lá na frente. Você tem que confiar que Porque você vai receber. a palavra de Deus fala, né, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e se não vê. Sim. Eu pedi, eu não estou vendo com os meus olhos carnais, mas com os meus espirituais já estou vendo aquilo que eu pedi. Então eu já começo já agradecendo. Senhor, obrigada por isso, por aquilo, e vai agradecer. De repente, você não vem e espera a bênção chegue na sua mão, aí você vai falar, olha, meu Deus, né? E isso é falado, né? Em Mateus 21, no versículo 22, fala, né, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Né? Só que esse receber não é tipo, eu acabei de orar e vou receber. Eu orei hoje e vou receber no final da semana. Às vezes acontece, mas é difícil, né? Às vezes acontece, mas a vontade de Deus. Por isso que está lá no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Então, às vezes, o que nós pedimos não é o que Deus tem para nós. Então, Ele não vai atender. Nós, às vezes, não estamos preparados para receber aquilo naquele momento. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Né? Nós vivemos num tempo, Deus vive em outro. Então, para Ele, nós precisamos estar preparados para receber muitas vezes algumas bênçãos que nós pedimos, né? Que nós clamamos a Ele. E às vezes a gente se decepciona, se frustra e para de orar. E quando você para, você estagna, você não consegue ter uma sequência de vida com Deus. E você precisa, e para você ter uma vida com Deus, ela precisa ser real, sincera, verdadeira e contínua. Né? Nós não podemos parar no meio do caminho. Tem que ir até o fim. O cristão, a partir do momento que ele entrega sua vida a Cristo, a partir do momento que ela crê que existe um Deus soberano que está acima de tudo e de todos, nós temos que acreditar que Ele faz, né? Que Ele pode fazer. E nós vemos isso no trabalho, por exemplo, que teve de Elias, no que aconteceu com Elias. Né? Elias estava ali junto com mais de 400 profetas de Baal, e naquele momento eles fizeram meio que um desafio, né? Seu Deus é Deus, então faz ele descer fogo do céu. Vamos ver qual consegue. Vamos ver qual consegue. E eram mais de 400. É verdade. E ele deu, né, a prioridade, ou ele deu a primazia para eles, para os 400 de Baal. E eles oraram, pediram, clamaram e nada aconteceu. E Elias, numa simples oração, de coração aberto e sincero, depois de construir um altar para Deus, depois de colocar água em volta do altar, o Senhor derrama aquele fogo e consome toda aquela água. Então, existe Deus maior que o nosso, gente? Não existe. Não existe. E a Bíblia fala que Elias, ele orou, né, para que não chovesse, depois ele orou para que chovesse. Olha para você ver, ele era um homem mortal como nós. Olha o poder da oração de uma pessoa que crê, que tem a confiança em Cristo. Ele orou para que não chovesse, depois ele orou para que o Senhor mandasse água. E ficou 3 anos e meio, né, sem chover. 3 anos 3 e meio. anos e meio. Ficou sem chover, e depois ele orou, e Deus mandou chuva, e a terra, a Bíblia fala que a terra Frutificou, Coração de teve homem. frutos. Então, a oração de um homem, né? Cobertor de fala, igual mais aqui, ó. porque a Bíblia fala, né, que a oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Exatamente. Né? Então, a oração de uma pessoa que busca realmente a presença do Senhor e coloca ali nas mãos do Senhor, descansa o seu coração, e crendo, né, que o Senhor Jesus vai realizar aquilo na vida dele, ele tem que descansar o coração. Mas nós temos que estar atentos também que a gente não pode orar igual os fariseus, né, como diz a Bíblia, né? Não é da boca para fora, não é para se aparecer, não é para dizer o que você está orando, né? Então, às vezes, nós precisamos nos entregar de verdade. A oração tem que ser sincera e real. Não pode ser simplesmente, eu estou aqui falando que eu estou orando, né? Às vezes você está ali de joelho e você não está falando nada. Quando o seu coração está contrito, eu acredito e eu creio, porque a própria palavra nos diz, que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo intercede por nós, quando as palavras não vêm na nossa boca, quando nós não conseguimos pronunciar. Né? Às vezes a dor na alma é muito grande, às vezes a dificuldade é muito grande, às vezes quando a gente perde um ente querido, a gente fica tão, né? É um momento de perda, de separação, é difícil. Nós sabemos que isso é necessário,
mas ninguém está preparado para a morte, né? E a gente não pode ter medo da morte, porque é através dela que nós vamos chegar ao nosso Senhor. Né? Nós temos que acreditar na nossa salvação. Tem uma passagem também que fala, né, que quando nós achamos que nós estamos fracos, né, aí que nós estamos fortes. Quando a gente está passando por momentos difíceis, por momentos de tribulações, momentos de angústia, porque isso aí é bíblico, né? Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Então, a gente vai passar por aflições e eu passei por algumas, eu creio que, né, eu sei que as irmãs também já passaram, quem não passou por aflições? Né? E muitas vezes a gente está passando por uma angústia, uma aflição, a gente ora a Deus, a gente não quer que as coisas aconteçam amanhã, a gente quer para hoje, para ontem, né? E muitas vezes achamos até que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas Deus, Ele está ouvindo a nossa oração, né? E a gente às vezes pensa, nossa, né, eu não vou conseguir, né? E aí é a hora que o Senhor entra, né, com providência, é a hora que nós estamos ali, né? Como diz ali na passagem de Ana ali, foi um momento de angústia para Pablo, né? Então, e Deus concedeu para ela, e assim é nós. Às vezes nós estamos passando por um momento de angústia na nossa vida, às vezes a gente fala, meu Deus, né, será que eu vou conseguir? Mas Deus está ali. De repente a gente vê que do que ele passou, a gente fala, trás, será que a né? minha oração está indo? Será que a minha oração está chegando até o Senhor? Né? Porque a gente está tão assim atribulado com as coisas, sem força também para orar, como você diz aí, né? Quando nós estamos orando, o Espírito Santo ele intercede por nós com um gemido inexprimível. Olha que coisa linda. Né? Então a gente não pode mesmo deixar de buscar mesmo a presença do Senhor. E não só quando estamos passando por momentos difíceis, mas também quando nós estamos passando por momentos bons. Porque né? também é fácil, né? É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, como diz o hino, né, Só? Que quando tudo vai bem, é fácil adorar. E adorar a Deus quando as coisas estão difíceis. E nós temos que adorar agora quando tudo está bem, porque quando as coisas estiverem ruins, a gente vai ter mais força, né? Se tem, mas vai ser bem mais difícil, né? Porque não é fácil, porque não é fácil. A gente está com dor, está com problema, você orar. Agora quando a gente está tudo bem, está tudo, né, tudo na paz, você dobra o joelho, você ora, você fala. Aí você cantarola, mas quando vem a prova, a gente fica murchinho. E é só o Espírito Santo mesmo para nos levantar e interceder por nós. É verdade. Então, mas é nas lágrimas que o Senhor nos conhece. Porque imagina, gente, o Senhor nos fez, então Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Né? E quando nós oramos dessa forma em agradecimento, nós temos uma vida constante, nós fazemos reservas. Nós fazemos reservas com Deus. E nesse momento eu sempre lembro da irmã Benedita, né, a mãe da Lúcia, que ela sempre falava isso. Nós precisamos ter reserva com Deus, minha filha. Nós precisamos ter reserva. E é nesses momentos, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente está bem, que nós não podemos esquecer do Senhor. É nesse momento que nós temos que estar ali orando, nós temos que estar ali aos pés dele, nós temos que estar buscando por nós, pelos nossos, né, família, mas também pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa nação, né? Porque quantos não precisam de oração? A palavra de Deus fala, né, só já, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Então nós temos que buscar, enquanto nós temos força para buscar ao Senhor, nós temos que buscar, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos, né, saúde, para a gente estar ali na casa do Senhor, junto com as nossas irmãs, junto, né, no círculo de oração, orando, buscando a presença de Deus com as nossas irmãs. Buscar, e isso é uma reserva que a gente faz com Deus, né? Porque vai chegar tempos que a gente não vai ter a força, porque, como a Sol disse, minha mãe falava isso porque quando ela tinha força para ir na igreja, podia fazer chuva, sol, ela estava indo. Ela levava, as irmãs se conhecem, minha mãe tinha meu irmão deficiente, né? Ele tinha problema, ele era o problema autismo. E minha mãe, aonde ia, tinha que levar ele, né? E muitas vezes, né, era difícil para minha mãe se locomover com ele, porque ele não enxergava, ele não tinha visão. Mas a minha mãe sempre falava, filha, enquanto eu tive força, enquanto eu tive vigor, força nas minhas pernas, eu fui buscar o Senhor. Hoje eu não consigo dobrar os meus joelhos para me orar,
Mas eu oro deitada, sentada. E Deus vê sinceridade, né? Então, é esse tempo Ela não parou de orar. que não parou, ela nunca parou de orar. Né? Muitas vezes a minha mãe vinha, né, quando ela estava enferma, que ela vinha ficar para fazer tratamento na minha casa, eu entrava no quarto, ela estava ali, sentadinha ou deitadinha, orando, sabe? Buscando a presença de Deus. Então, é como fez Ezequias, né, só? Quando lembrei dele mesmo agora. Ali, né, que ele não tinha forças para orar, a Bíblia fala que ele virou, né, para a parede e buscou ali o Senhor ali, né, e orou a Deus, né. E ele ia morrer, né? Ele tinha acabado de receber a sua sentença de morte. Então, e o Senhor ouviu a oração dele. Então, independente da posição que a gente estamos, sentado, deitado, ajoelhado, orando, Deus sabe as dificuldades de cada um, Deus, né? Ele sabe e ouve as nossas orações. Por isso que nós temos que ter um coração humilde, né? Porque ele era um rei, né? Tinha posses, tinha poder diante de todos os homens, né? E naquele momento, na hora que Isaías chega e dá o decreto para ele de morte, ele não tinha como fazer nada contra isso. A única coisa que ele podia falar para o Senhor, ele falou para o Senhor, lembra-te, Senhor. Lembra Deus que ele dava na... Quanto eu fui, né, reto diante de ti, quanto eu fui fiel com o Senhor, porque ele teve uma vida abençoada diante de Deus. É a reserva que ele tinha com Deus. Era a reserva, exatamente. Quando ele estava em condições, ele fez a reserva. E na hora que ele mais precisou, ele nem cobrou Deus, falou, Senhor, não me deixa morrer. Não, ele não falou isso. Ele falou, lembra-te, Senhor. Né? Lembra-te. Então, naquele momento, o Senhor viu que era tão sincera a oração dele, que o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida. Quer dizer, ele morreu futuramente, mas naquele momento, o Senhor ouviu a oração dele e foi instantâneo, né? Foi repentino, foi muito pouco tempo. Tem uma passagem na Bíblia também que fala, né, que a gente tem que entender, né, que ela fala assim, buscar o Senhor na sua mocidade, antes que te antecedam os dias maus. E não fala somente para os jovens, né, porque a gente, não, mas fala quando você tem vigor, você pode, né, e se encaixa muito com tudo isso, né, com a mãe da nossa irmã, com o rei Ezequias, né, que, Senhor, lembra? Eu acredito que todos nós, né, pelo menos eu, já tive esse tipo de oração, né, nos momentos mais difíceis que eu não tinha força nenhuma, eu falava assim, Senhor, lembra que lá no comecinho, quando eu estava bem, eu orava, eu ia para a igreja, então eu não tenho forças hoje, mas lembra, né, desses momentos, e assim, é exatamente isso, a gente tem que ter reserva com Deus, é muito... E quando a gente ora e a gente pede, o que a gente cria? A gente cria uma intimidade com Deus, né? Nós criamos um particular com Deus, uma ligação que a gente não tem com mais ninguém, é muito especial e é muito diferente. A oração ela não é um fardo, ela se torna prazeroso. Você não vê a hora de estar na presença de Deus, de falar com Ele, receber sua presença, né? Sentir Ele ali com você, porque Ele é real, Ele é vivo, né? Eu costumo dizer isso muito para os jovens, né? Vocês servem a um Deus vivo, então vocês precisam estar vivos para adorar. Porque eu quero vitalidade, né? A gente tem que estar ali com alegria fazendo as coisas para o Senhor. E não por obrigação. Então, quando nós oramos, é algo que a gente tira de nós e também recebe dele, né? Então, por isso que é necessário, nós precisamos nos fortalecer, tanto na palavra, quanto na oração, quanto ter esse momento com Deus. E isso é maravilhoso, prazeroso e necessário para as nossas vidas, né? Jeremias não fala, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que você nem sabe. né? Então, quer dizer, às vezes os pensamentos de Deus são tão diferentes dos nossos, às vezes nós pedimos tão pouco, Deus tem tanto, e Deus tem tanto. Olha Salomão que maravilhoso, quando o Senhor falou com ele, ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, e a riqueza foi uma consequência do pedido dele, que foi um pedido humilde, um pedido simples, porque ele pediu para reinar o povo, que era o povo de Deus. Então o Senhor viu que, não, ele precisa ter, então eu vou dar. E foi uma petição dele, sincera, simples, no momento ali,
não deixa de ser uma simples oração. E ele teve esse cuidado, né? Ele teve esse cuidado de quando ele pede sabedoria, não é para que para que ele conquiste outras terras, reinados. Não, ele pediu sabedoria para que ele cuidasse do povo de Deus. Né? E a gente tem que ter esse cuidado também, né, irmã? Né? A igreja tem que estar unida, a igreja tem que existir, né, esse vínculo, né, da igreja com Cristo. Né? E é maravilhoso mesmo. Ele pediu a Deus e ele pediu assim, com humildade, porque ele não pediu aquilo para ele se exaltar, né? Foi para ele, como você disse, foi para caminhar o povo de Deus. Né? E assim, a gente tem que pedir para Deus as coisas com humildade no nosso coração. Né? Que nem eu estive lendo alguns textos e a Bíblia fala que a oração ela traz cura para a nossa vida, né? Ela traz cura. Até eu marquei aqui um tópico aqui que fala que a Bíblia diz que confessem os seus pecados uns aos outros, orem pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Ela está lá escrito lá em Tiago 5,16, que diz assim: quando você ora por cura, Deus ouve e Ele pode não só curar apenas as feridas da alma, mas também as doenças do corpo. Basta nós orarmos com fé e não olhar para as circunstâncias, né, ou sintomas que ainda podem existir. Você vê, a gente tem que orar, Deus é como a irmã Deusvita falou, não olhando pelos nossos problemas e querendo receber as coisas para ontem. A gente tem que orar crendo que Deus vai fazer ele que já recebeu. Né? Fala, não, eu vou receber, determinar isso, eu vou receber em nome de Jesus. Né? Porque a oração a gente sempre tem que orar em nome de Jesus, porque é Ele que nos dá. Porque o nome do Senhor Jesus ele tem que ser glorificado, né? Porque nós não somos nada. Mas quando nós abrimos nosso coração e deixamos Deus agir, o Senhor Jesus agir, o Senhor agir na nossa vida, então Ele faz. Né? Mas sempre pedindo a Deus que Ele faz, em nome de Jesus. Eu aprendi que quando eu, assim, em oração, sempre que eu for orar ao Senhor, eu tenho que pedir, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, né? Porque o poder não está conosco, né? O poder, como diz aí o Pai Nosso, o poder está com o Filho, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que deixou a oração do Pai Nosso. O poder é dele, tudo é dele. Né? Então é através dele, né, que nós recebemos aquilo que nós pedimos. Né? E aquilo também que a gente pede pelas pessoas que estão enfermas. Porque a oração intercessória, né, que nós fizemos aqui na igreja, juntamente aqui com a Consagração, é uma oração de intercessão. É uma oração em favor dos enfermos, em favor das pessoas que estão necessitadas. Porque, como nós acabamos de falar, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ele não tem força nem para orar. Mas quando a igreja ora, quando a igreja busca em favor dessa pessoa, ele recebe. Porque quando Pedro foi preso, quem que orava por ele lá para o lado de fora? Verdade. Eram os nossos irmãos, na fé, que oravam. Estavam ali enquanto ele estava preso lá dentro, algemado lá dentro, fechado naquela cadeia. Quem que orava por ele ali? Eram os nossos irmãos, eram os irmãos da intercessão. Eu sempre falo que eram as irmãs da intercessão que estavam ali orando, buscando ao Senhor, né, que o Senhor fizesse algo, né? Ele mandou o quê? Um anjo. Ele mandou o anjo, né, que fizesse algo ali, que abrisse aquelas, né? E ele saiu e o Senhor mandou o quê? Mandou os anjos. Interessante que o pessoal estava orando por ele, Deus ouviu, e você prestou atenção que ele estava na cadeia, ele estava amarrado, acorrentado e dormindo. Imagina uma pessoa amarrada, acorrentada e dormindo, e sabendo que vai morrer, porque ele sabia que qualquer hora ele ia ser morto. Mas não, ele estava todo acorrentado e ia dormir. Quando chegou lá,
Ele estava dormindo, eu acho que você levanta, né? Tira sua parte e vai embora. E foi assim que ele foi. Você vê, ele estava descansando Ele no estava Senhor. descansando em Deus, né? Eu admirei essa parte. Ele tá correntado, amarrado, está dormindo lá. Imagina se eu vou dormir, eu estando amarrada, sabendo qualquer hora alguém chega né? Ele não, ele estava Quem não tem uma vida com Deus estaria desesperado. desesperado, descabelando tudo, ele não estava dormindo. Como diz o Salmo, né? Aquele que confia no Senhor, né? Serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, aqueles que confiam no Senhor, ele tem que descansar, ele tem que confiar. Né? E nessa situação toda, eu lembro também de Daniel, que orava 3 vezes por dia, né? Com a janela aberta para todo mundo ver. E depois de um decreto, ele sabia que ele poderia ser jogado na cova dos leões, e mesmo assim ele persistiu orando. Ele foi jogado na cova dos leões, mas no outro dia estava ele lá sentado junto com os leões, e o Senhor tampou a boca dos leões. Quer dizer, mesmo em meio ao desespero, ele não se entregou. Mesmo em meio ao desespero, que eu digo assim, né? Porque ele sabia que tinha um decreto, ele sabia que podia acontecer, mas ele não parou, ele não cessou, ele não interrompeu a vida que ele tinha com Deus. Porque ele sabia que Deus ia dar livramento Ele para tinha ele, né? certeza. Confiança. E é como o Sadraque, Mesaque e Abednego falou, né? Se o Senhor nos livrar, ele está tudo certo, ele é Deus. Se ele nos livrar, ele continua sendo Deus e está tudo bem também. É ele que sabe o que é melhor para nós. E Daniel confiou muito nesse momento, né? Então eu acredito que são momentos de oração muito significativas para nós. E na Bíblia tem muitos relatos de oração. Mas eu acredito que de todos, o nosso maior exemplo vem de Jesus. Jesus orava constantemente. Se nós formos ver a história de Jesus quando ele estava na terra, mesmo quando ele estava com os discípulos, muitas das vezes ele se afastava para orar. Ele estava sempre em algum momento orando, buscando ao Pai. E tudo que ele fazia numa decisão que ele tinha que tomar, num milagre que ele ia fazer, tudo ele primeiro elevava ao Pai. Né? Pai, né? Eu não estou falando aqui, quando ele ressuscita Lázaro, né? Ele fala, Pai, eu não estou falando porque eu duvido do Senhor, eu estou falando porque eles precisam crer que o Senhor realmente faz. Toda a glorificação ele levava ao Pai. Por isso o Pai Nosso, por isso que ele deixou o Pai Nosso, né? Senhor, ele está no céu, mas ele tem poder para fazer inúmeras coisas. E quando nós vamos lá em Marcos 14:32, é a oração aonde Jesus faz antes de ir para a crucificação. Ele vai, né, para um monte separado, deixa todo mundo num lugar, vai para outro lugar, mas ele não deixa de levar Pedro, Tiago e João. É uma coisa que me chama a atenção. Sempre os mesmos. Foram os primeiros discípulos dele, e até o final eles persistiram junto com Jesus. E é isso que Jesus quer de nós nas orações. Que nós iniciemos com Ele, mas também que demos a nossa vida com Ele. Porque a nossa hora vai chegar. Vai chegar. Ninguém vai ficar para semente. A gente sabe que a gente vai ter que passar, não é? Mas o Senhor quer a gente aqui, ó, vigiando. Ele foi orar e falou para eles, fiquem vigiando enquanto eu vou orar. Então o Senhor levou os 3 porque Ele confiava neles. E é essa confiança que Jesus nos dá, nos deixa. Ele é esse exemplo que Ele nos deixa. Ó, vocês precisam orar junto comigo o tempo todo. E quando Ele deixa essa passagem, eu creio nisso, que Jesus ele orou até o último minuto. Desde o começo, de quando Ele começou a ir para o templo com 12 anos, e começou a conhecer, e começou a saber, tudo era levado ao Pai, tudo era com o Pai, e até nesse momento, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então foi a oração que Jesus deixou para nós vermos que até na hora da morte é a voz de Deus que prevalece. E na cruz ele também, né, só? Na cruz, antes de entregar o Espírito, né, ele ora por aqueles que mataram ele, né? Ele, olha, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Imagina, você está sendo morto, né? Jesus está sendo morto. E tem um peso, né? Tem um peso do pecado sobre ele, porque Jesus sofreu, todos sofreram que foram crucificados, mas a morte de Jesus foi a mais dolorosa.
né? Então Jesus sofreu, e mesmo assim ele pediu para que o Pai perdoasse. Então nós vemos que, né? Olha bem, cada passagem linda, maravilhosa, e tudo falando sobre oração. Então nós chegamos à conclusão de que, gente, nós não conseguimos viver sem orar. Consegue, Nós, um crente, um servo de Deus, um cristão, uma pessoa que crê em Cristo, não consegue ter uma vida sem oração. Então, eu gostaria muito de dizer para você que a sua vida precisa ter essa oração, essa ação de orar, essa ação de falar com o Pai. E é isso que nós deixamos para você aqui nesta noite. Que você venha realmente a se colocar diante do Pai. Tira um tempinho do seu dia, tira um momento do seu dia e busca a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela invade a sua casa, o seu lar, o seu ser, a partir do momento que você abre o seu coração e deixa ele entrar. Então nós, nesta noite, o que nós gostaríamos de falar para vocês é exatamente isso. Que vocês amem, adorem, glorifiquem, exaltem e vivem uma vida com Deus. Porque com certeza ninguém vai perder se estiver na presença do Senhor, né? Nem até o último minuto, até a última hora. E, né, tudo indica que nós tínhamos muitos assuntos aqui para falar, nós teríamos muitas histórias para contar, a Bíblia ela tem muitos testemunhos para ser dito, mas as horas passam rápido, né, a gente não percebe, mas a hora passa. E nós queremos que você fique com aquele gostinho assim do quero mais. Então, ó, busque a presença de Deus, busque a palavra do Senhor. Eu sei que você não vai se arrepender, né? Em nome de Jesus, eu quero já agradecer as irmãs por eles terem aceitado o nosso convite, de estar aqui junto com a gente, né, Lai? Por esse pod. E também gostaria de chamar vocês para que a gente fizesse uma oração final, porque tudo é em volta da oração, né? Então nós iniciamos falando de oração e vamos findar o nosso trabalho nesta noite orando ao nosso Pai. Amém? Então eu vou deixar para vocês estarem puxando a oração para nós aqui nesta noite. Soberano Deus, eterno Deus, agradecer ao Senhor neste momento maravilhoso que o Senhor nos está aqui, Senhor Deus, levando a tua palavra, Senhor, as nossas vidas, Senhor Deus, as pessoas que vão ouvir esse vídeo, Senhor Deus, a tua palavra nos fala que a oração nos faz cura, a oração pedindo vida, ela nos traz libertação, ela traz cura para a nossa alma, Senhor Deus, continua, Pai, falando de coração, abençoe o Pai, assistindo essa Pai, neste Pai, Senhor Deus, que essa palavra venha curar, venha salvar vidas, meu Deus, eles tiveram uma pessoa inspirada, Senhor, pela sua palavra, com Jesus, Senhor Deus, céu do céu, a nossa oração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que a palavra venha entrar em cada lar nesta noite, Senhor Deus, entrando ali, nos lares, nas casas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, aqui, Pai, nós encerramos este vídeo, Pai, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e que o Senhor continua fazendo, Pai, nossas vidas, em nome de Jesus, nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, né? Então, Lúcia, muito obrigada, irmã Deusita, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente vocês, viu? E vamos continuar orando, né? Sempre. E nós queremos agradecer também a você que ficou conosco até agora. E eu creio que será edificante para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. E não se esqueça, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aí o seu like, o seu joinha. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber todos os pods que nós vamos estar gravando no nome santo do Senhor Jesus. Aqui nós falamos de Cristo e é a Ele que nós devemos louvar e glorificar. E dentro do nosso tema, né, Lai? Isso aí, Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Estamos aqui, pode falar de Jesus,
o quanto vocês quiserem. Eu agradeço muito, muito, muito por vocês terem aceitado o convite e que Deus me abençoe muito. E eu quero dizer aqui que eu admiro muito vocês, né, que são mulheres de oração. Aleluia. E eu aprendi muito aqui também, né? Tinha até mais vontade de orar. Glória a Deus. E é isso. Muito bom, muito bom. Então, galerinha, Deus abençoe. Até a próxima. Amém.